Olá, amigos, família, seguidores, você que nos acompanha neste momento aqui. Começa agora mais um podcast do Bioma 7. Aqui você pode tudo, desde que seja você mesmo, sempre. E nós seremos, né, Maureen Karine e Librante. Ela é a minha convidada, a casa está aberta para você. E para quem nos assiste no momento, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada, Vivi, pelo convite. Hoje para mim é um momento especial porque eu vou poder falar um pouquinho do meu trabalho, né? Eu sou terapeuta psicoespiritual, então quero agradecer a presença a você e agradecer também a todos que estão aqui e que vão nos acompanhar durante esse processo, essa nossa conversa, né? Pelo que você me disse. Você é uma profissional estudiosa da engenharia espiritual, é isso? É, isso mesmo. O que significa? Então, eu sou terapeuta psicoespiritual. Eu trabalho tanto com a parte mental, a parte emocional, que engloba a parte psicológica das pessoas, quanto a parte espiritual delas, né? O meu trabalho, ele é um pouquinho diferenciado, porque ele não é aliado especificamente a algum tipo de religião, de dogmas e afins. Eu trabalho com a espiritualidade como um todo, né, trazendo todo o processo de equilíbrio físico, emocional, mental e espiritual das pessoas, né? Faço todo um rastreamento do que está trazendo de dores e sofrimentos do momento e, através de um rastreamento do que está acontecendo com ela, eu vou fazendo os processos de alinhamento para que a pessoa tenha um equilíbrio psicológico, um equilíbrio a nível espiritual mesmo, para que ela tenha qualidade de vida. Esse seria o resumo do trabalho que eu desenvolvo, né? E qual que é a diferença? A gente tem bastante essa dúvida, né? O que é um terapeuta, o que é um psicólogo, qual é o profissional que faz o quê? Você pode explicar um pouquinho para a gente? Qual que é essa diferença? Posso. Assim... nós terapeutas, nós não somos formados especificamente em psicologia, né? A psicologia, ela é uma profissão regulamentada por lei também, né? Em que ela faz todo um trabalho de reconhecimento das questões psicológicas que a pessoa está passando. Existem processos, técnicas terapêuticas dentro da psicologia para fazer esse equilíbrio, né? Esse alinhamento das pessoas, né? A parte das terapias, ela é muito vasta. Tanto tem a questão de terapias energéticas, terapias psicoespirituais, terapias corporais. Então, o nosso campo ele é muito vasto. Por isso, até que ele não tem uma regulamentação específica ainda, né? Sim. E nós temos cursos específicos, formações específicas de todas as áreas que cada um vai seguindo. E dentro dessas formações, nós também podemos fazer especializações para que a gente possa desenvolver assim um trabalho mais aprimorado, né? E como eu trabalho tanto com a parte da psique quanto a parte espiritual, eu fiz algumas especializações para poder fazer todo esse processo que eu desenvolvo hoje no meu trabalho, né? Então, eu fiz algumas especializações na área da psicologia, da neurociências e da própria espiritualidade, né? Inclusive, questões relacionadas à física quântica, que é o que explica muito do nosso trabalho hoje, né? Por isso que tem uma seriedade. Não é sentir para crer, não é acreditar no espiritual para que a coisa aconteça. Hoje, com o advento da física quântica, da química quântica, nós temos como explicar muitas coisas que antigamente eram consideradas coisas ocultas. É ciência. Né? É ciência também. Né? É ciência também. Então, através desses estudos, né, já mais científicos, nós desmistificamos o oculto, nós desmistificamos a espiritualidade. E aí nós temos como fazer um trabalho bem aprimorado, né? Trabalhando tanto o equilíbrio físico, emocional, mental e espiritual, como eu disse anteriormente, para que as pessoas tenham qualidade de vida, né? O que é estar equilibrado, né, na sua opinião e pela sua atividade, experiência? O que é a pessoa estar equilibrada, por exemplo, emocionalmente, ter um equilíbrio, não equilíbrio, mas ter um conhecimento ou um sentimento espiritual, por exemplo? Então, assim, nós vivemos assim no plano material,
né? Aqui nessa dimensão nós vivemos obrigatoriamente o princípio da dualidade. Então, nós oscilamos em pensamentos e sentimentos. Nós temos tanto sentimentos positivos quanto sentimentos negativos e a gente faz esse processo de oscilação. O que seria um equilíbrio emocional? Termos condições de trabalhar todo o nosso processo de desalinhos emocionais, dores e sofrimentos emocionais, né? Traumas, medos, raivas, mágoas, tristezas, angústias, culpas e etc., que isso nos traz travas emocionais e impactam no nosso mental, no nosso modus operandi comportamental, a forma como a gente vai trazendo a vida, né? E quando nós fazemos um processo de equilíbrio, no sentido de harmonizarmos tudo que está em excesso, a parte emocional negativa, fazendo com que a pessoa consiga atingir uma plenitude emocional, ela passando a desenvolver muito mais as emoções positivas, estar mais condicionada a sentir emocionalmente positivamente, né? Amor, paz, tranquilidade, segurança, autoconfiança, autocontrole, etc. Ela tem condições, então, de ajustar o mental dela, de dar um processo de reprogramação comportamental e aí isso conseguir alinhar com o externo que acompanha ela. Então, seria isso, mais ou menos, a questão do equilíbrio emocional, né? E as pessoas estão sofrendo muito? Muito, bastante, né? Porque o que acontece? Ao longo da nossa história, da história humana, nós vivemos um processo de incutir no nosso inconsciente coletivo questões assim de dores e sofrimentos, principalmente nós que temos ranço judaico-cristão, que é a questão de dor e sofrimento, medo e culpa, essa questão de que nascemos pecadores, morremos pecadores, as questões de repetição de padrão familiar, né? Então, o que acontece? Tudo isso foi causando, ao longo da história da humanidade, foi causando um processo de uma crença com princípios e valores limitantes, né? Com princípios e valores limitantes e que foram causando, principalmente na atualidade, essa questão de sobrecarga, né? Então, uma sobrecarga de autoritarismo, uma sobrecarga de autocobrança, uma sobrecarga de termos que fazer, não nos foi ensinado equilíbrio entre o dar e o receber, e sim a questão de que nós temos que sempre estar dando, estar fazendo, nunca dizer não. Então, todos esses processos, eles foram desencadeando as doenças principais que nós temos, né? Ansiedade, depressão, pânico, né? E todas as outras doenças correlatas, né? Então, hoje, nós estamos assim, digamos, num burnout coletivo, né? E aí, e por outro lado, esse burnout coletivo, ele também faz com que a pessoa chegue no seu extremo e muitas delas, elas são impulsionadas a buscar auxílio. Por isso que hoje em dia, nós temos o aumento de diversos tipos de terapias, seja na parte das terapias integrativas, ou na psicologia, ou na psiquiatria, ou na psicanálise, porque, de certa maneira, é como se estivéssemos sendo prensados contra a parede, né, para que nós possamos fazer um movimento. Né? Então, por isso que nós chegamos nesse limite, por isso que a humanidade está doente. E aí nós estamos em muitas crises, né? Crises sociais, políticas, religiosas, porque agora é o momento de nós de nós quebrarmos esses paradigmas, para que nós possamos identificar aonde que estão os extremos e, através disso, nós conseguirmos um caminho do meio. Né? Então, nós estamos nesse processo agora, atualmente. Existem sinais, né? Às vezes evidentes, outros não. Você, como que trata disso, né, todos os dias com as suas técnicas diferenciadas, quais, assim, aqueles sinais padrão que você vê que quase ou a maioria das pessoas tem? Ultimamente, eu tenho visto muito a questão de... Os padrões no sentido de que as pessoas não estão mais conseguindo viver
né, em casa, com a sua família, ou em sociedade, ou no trabalho. Mas, na realidade, esses desalinhos nas relações interpessoais diz respeito a elas mesmas. É uma crise interna que acaba desencadeando esse desalinho com as pessoas que estão ao seu redor, e aí elas não conseguem mais identificar quem elas são, o que elas querem, porque aquilo que elas vivenciam, aquilo que elas foram ensinadas, que elas foram treinadas, elas já não conseguem mais viver. É como se fosse assim um chamado interno para elas olharem para dentro de si e fazer a desconstrução daquilo que elas são, porque aquilo já não cabe mais para elas. É uma crise interna muito grande, é uma desconstrução para elas construírem de uma outra forma. As pessoas hoje, elas estão assim sendo instadas a buscarem a sua essência, né? É uma coisa complicada um pouquinho de falar o que é a essência, né? Sim. Porque é algo relativo de cada pessoa. É muito íntimo, né? É muito íntimo, né? Mas é assim, é aquela pergunta, né? Da onde que eu vim, quem eu sou, o que que eu vim fazer, qual é a minha missão, qual é o meu significado de estar aqui, o que que eu vou deixar de legado e para onde eu vou. Né? Então, o meu trabalho também diz respeito a isso, né? A direcionar as pessoas para elas encontrarem um sentido para a vida, né? Para que elas possam responder essas perguntas. Isso é autoconhecimento? Isso é autoconhecimento, né? As pessoas falam, porque eu quero me autoconhecer. É porque a gente fala muito nesse termo, sim, mas assim... realmente o que como aplicar, como chegar nele, é difícil às vezes, né? É difícil. Então, assim... Essas crises é que são os fatores determinantes para fazerem elas buscarem o autoconhecimento, né? Porque tem aquela frase, conhece-te a ti mesmo, né? Então, quando nós estamos em crise, é nesse momento o olhar para dentro e buscar identificar através de um auxílio, né? No caso, nós terapeutas de todas as áreas, enfim, para que a pessoa possa identificar aonde que ela está com o desequilíbrio e, a partir disso, fazer o processo de cura, fazer o processo de cura é através do entendimento. Né? Então, é através do conhecimento, desse entendimento daquilo que está acontecendo, e ela fazer um processo de ajuste do pensar, do agir, do falar, que daí vai modificar o modus operacional dela, e isso é o que significa... a princípio, o autoconhecimento, né? E a partir disso, quando a pessoa chega nesse nível, aí ela não para mais, daí ela quer aprofundar, ela quer buscar mais o entender da sua existência, e é aí que entra a espiritualidade. Ah, tá. E a Maureen já atendeu mais de 700 pessoas no consultório. E são homens, mulheres, também. Família, casais, crianças. Conta pra gente. Todos precisam desse entendimento? Ou tem um público, por exemplo, os homens ou certa faixa etária é maior a incidência? O que você vê assim na prática? Então, assim, eu atendo já há alguns bons anos, né? Eu tô nessa jornada há praticamente 12 anos, né? Então, assim... Eu percebo que de uns anos para cá, acredito eu que de uns 4 anos para cá, aumentou a minha procura por homens que me procuram para fazer esse trabalho também, né? Então, eu percebo que o público masculino também está se abrindo para esse processo de um equilíbrio interno, de autoconhecimento, de espiritualizar-se, né? Mulheres sempre me procuram porque elas... a princípio são bem mais abertas, né, dispostas aceitam a melhor, isso, né? Aceitam melhor, né? Tem assim, pessoas de diversas idades que eu atendo também, mas esse trabalho psicoespiritual, ele é para pessoas que estão abertas a fazer um processo de entendimento da interação entre o espiritual delas e o material delas, o ser encarnado delas com o ser espiritual delas. Então, sim, é uma terapia que é direcionada para todos, sim, mas as pessoas que vêm à minha procura são pessoas que estão abertas para isso, né? Existe preconceito? Você acha que existe muito preconceito quanto a isso, quanto à questão de fazer
terapia seja de uma técnica ou outra? Você acha que tem? Olha, já teve mais, já né? teve mais. Hoje não, né? E principalmente depois da pandemia, né? Quando a pandemia ela foi extremamente ruim para nós, porque nós tivemos que lidar com uma coisa completamente invisível, desconhecida, invisível, né? Então, pôs em xeque a todos nós, né? Sim. Mas, por mais que nós tenhamos vivido esse período negro, também foi um período que eu percebo que levantou as sombras individuais, coletivas, né? E agora, inclusive, que a gente está olhando assim a nível planetário, né? Então, essas sombras levantadas, eu vejo que elas foram muito importantes, porque é justamente isso, o fazer buscar auxílio, né? Então, é muito mais, é algo macro que está se sobrepondo às pessoas, né? Então, esses movimentos é que estão quebrando as barreiras do preconceito contra a terapia, né? Você hoje está do lado de fora, eu digo do lado de fora do mundo empresarial, digamos assim, né? Institucional. Você hoje tem um consultório, atende seus clientes, tudo mais. Você vendo de fora, o ambiente nas empresas, nesse sentido, digamos, mais emocional, isso atinge muito as pessoas? Atinge. Atinge, sim. Mas veja bem, a questão de trabalho, a questão da vida moderna hoje, ela é necessária, né? Se nós temos que ter, eu sempre falo brincando, nós temos que ter trabalhadores da luz em todas as áreas, né? Porque o nosso mundo, ele vive dessa maneira, né? O que acontece é que eu percebo, assim, porque eu olhando hoje de fora, que nós temos, assim, uma cobrança muito grande. Né? Uma cobrança de postura, uma cobrança de produção, uma cobrança de dar o seu melhor, né? De você estar se desenvolvendo e você está trazendo todo um rendimento, né? E grande parte das empresas, elas se esquecem que na realidade são humanos trabalhando. Seres humanos, né? São seres humanos e que deveriam investir de repente, né, num processo mais coletivo, não de uma forma tão específica, porque a gente sabe que é impossível, né? Mas que pudesse investir em processos terapêuticos mais coletivos para trazer, assim, um pouco de leveza. Porque a pessoa estando mais alinhada, ela tende a produzir melhor, né? Ela tende e inclusive ela ter uma satisfação melhor de que não só viver para trabalhar, mas que ela possa modificar isso de trabalhar para viver, né? Isso seria importante, né? Mas só que depende de cada empresário, depende de cada um. Hoje tem muitas empresas bacanas que já investem nisso, no bem-estar, né, dos seus funcionários e abre espaço para essa parte das terapias, né? Para que as pessoas tenham condições de estar mais alinhadas, mais felizes, né? Isso reverbera no seu ambiente individual, no ambiente de casa, de família, e elas têm uma realização maior dentro do trabalho, né? Em vez de muitos empresários verem isso como, de repente, uma despesa a mais, um gasto, sendo que na realidade é um investimento, né? Isso poderia também... E das suas técnicas? Fale um pouquinho pra gente das suas técnicas em si. Como é que é aplicada na pessoa? Então, assim, eu identifico o que conversando com as pessoas, né? Quais são as suas dores, os seus sofrimentos, o que as trazem ali, né? Que está causando essas mazelas emocionais, né? E espirituais. Muitas vezes tem questões de ordens mais espirituais também. E feito todo esse processo de identificação e orientações nesse sentido, né? Para elas se tratarem também e fazer a sua parte no dia a dia, né? Porque nós não estamos com eles no dia a dia. Ninguém faz milagre também, Ninguém faz milagre. Como eu falo brincando, eu não sou mãe Maureen, né? Sim. Então, tem que ter um colaborativo, né? Um trabalho de colaboração. E aí, dentro disso, eu trabalho com apometria quântica, regressão de memória dessa encarnação presente, regressão de vidas passadas. Eu trabalho com dessensibilização de traumas, que daí é a parte de neurociência mesmo, né? Trabalho com florais como uma parte integrativa para a pessoa fazendo uso dos florais diariamente e fazer esse processo de fortalecimento psicológico, né? Então, essas técnicas, elas são muito bacanas porque eu trabalho tanto na parte
material da pessoa, aqui a parte física dela, quanto a parte sutil, que é onde eu digo que é a parte espiritual, né? Então, são técnicas em que eu faço processos de rastreamento de questões de assédios espirituais, programações energéticas negativas vindas na direção da pessoa, questões de vidas passadas, ressonâncias negativas de vidas passadas que acabam reforçando o modus operandi comportamental atual, né? E que muitas vezes, eu não entendo por que eu sempre acontece isso comigo, por que eu sempre atraio isso, né? Então, também muitas vezes são ressonâncias de vidas passadas que a alma, ela acaba repetindo o padrão. Né? E ela não consegue sair desse looping, né? Então nós temos que rastrear. E a gente conhece vários casos assim no nosso dia a dia, assim, né? Exatamente. Também questões, eu rastreio questões de ancestralidade, padrões incutidos ao longo de gerações, né? Que acabam perpetuando, né? Nas gerações mais atuais. E aí eu faço todo um processo de limpeza, de ressignificação de todas essas ressonâncias negativas. A pessoa faz um processo de entendimento na parte cognitiva de tudo que está acontecendo. E depois eu faço um processo de alinhamento energético através dos chakras, dos meridianos, fazendo toda uma reprogramação, colocando digamos assim, programas emocionais e mentais positivos, instalando, né, na parte etérica, na parte espiritual da pessoa, para que isso vá reverberar ao longo das semanas, os dias das pessoas, no agir, pensar e falar. Então, é dessa forma que eu trabalho. Agir, pensar e falar. E nem mesmo. Todo mundo consegue fazer os três ao mesmo tempo, né? Não. Olha, a gente acho que ia ficar aqui até o final do ano falando sobre isso. Sim. E qual que é o mais difícil desses três? Eles conseguem trabalhar isoladamente entre eles? O você falar, você pensar, você sentir? Ou eles têm que... Na realidade, é automático. Porque como a gente trabalha o inconsciente de forma consciente durante as sessões, essa programação ela vai ficar registrada na parte inconsciente. E aí, ali é que vai sendo dados os gatilhos para a pessoa. Fale assim, haja assim, pense assim, né? Não é nada como uma programação igual da parte de inteligência artificial, alguma coisa assim. Mas ela vai modificando, porque a partir do momento que a gente faz esse trabalho mais aprimorado, na parte neurológica se instala uma nova rede de circuitos neurais. Então, essa nova rede de circuitos neurais, ela vai ganhando força e ela vai se sobrepondo ao modus operandi antigo, e aí a pessoa passa de forma gradativa, né? É um processo, né? É um processo, exatamente. Daí ela passa de forma gradativa a exercitar esse novo comportamento, né? Então, aí, com o passar dos dias, das semanas, até que se torne, né, definitivo. Então, é um processo. Eu sempre falo que o que nós fazemos é um processo terapêutico. A gente não tem como fazer um trabalho da noite para o dia, né? Porque por mais que eu trabalhe a parte sutil, a parte espiritual, a parte psicológica, a parte neurológica, ela é a somatização de tudo isso, né? Então, tem que ser de uma forma gradativa esse trabalho. Não existe milagre, né? Não existe. Então, a gente tem que trabalhar alinhando os 3 pontos, né? Mente, corpo e espírito, né? Agora, eu vou fazer uma pergunta, assim, bem pontual, que eu acho que muita gente também, né, que nos assiste agora, nos acompanha com todo esse conteúdo, também pode ter essa dúvida, assim como eu, muitos anos da minha vida tive. Hoje não tenho mais, mas já tive. Qual que é a diferença do amor que você sente pelas pessoas, do amor para o seu filho, do amor para sua família, para um amigo e o amor próprio? Qual que é essa diferença? Como é que a gente consegue ver qual que é o mais importante? Existe um grau de importância nisso? Existe. Existe. Porque assim, da forma como nós somos criados aqui, nós não aprendemos
de criança, o que é o amor próprio. Inclusive, eu sempre falo que o amor próprio a gente só vai desenvolver na fase adulta. Uhum. Então, assim, ao longo da nossa história, nós somos ensinados a sermos bonzinhos, né? E o que é sermos bonzinhos? É fazermos exatamente o que o pai pede, a mãe pede, o que as pessoas pedem, é nunca dizer o não. Uhum. Se eu digo não, então eu não sou bom, eu sou uma pecadora, eu não estou fazendo direito, né? Então, o que acontece? O sermos condicionados a sermos bonzinhos, a fazermos tudo o que as pessoas querem e não dizermos não para darmos o limite, faz com que nós sejamos instigados a ter que fazer algo para ter o reconhecimento, fazer algo para ter o amor daquela pessoa. Então, uma troca, né? É uma troca, porém cria uma dependência. Então, eu só vou receber amor se eu fizer algo de bom. E o que acontece? Então, nós não somos ensinados a gerar amor por nós mesmos, né? Então, isso é normal, isso é transmitido de geração para geração e, digamos assim, está tudo bem. E está tudo bem. E aí, o que acontece? Nós criamos relações de codependência, né? Então, em todas as áreas, né? E principalmente na fase quando nós já vamos fazendo o nosso processo de individuação, durante a adolescência, que a gente vai namorando, daí a gente vai transferindo isso para os relacionamentos amorosos, né? Então, o ter amor por alguém é você gostar, é você ter uma estima, é você querer bem alguém, né? Então você se condiciona a fazer algo para que aquela pessoa goste de você, fazer por ela para que ela ame você, né? Então você não tem um amor que você gera por você mesmo, você só vai sentir amor se você fizer algo e aquela pessoa dar o reconhecimento, né? O autoamor é ter estima por si mesmo, ter amor por si mesmo. Como assim? É fazer tudo aquilo que você sente que vai ser bom para você, e se aquilo que for bom para você não for bom para o outro, você ter um limite até onde a pessoa pode ir, até onde você pode ir, né? Isso aqui vai fazer mal para mim, então eu só vou até aqui. Passou disso, de eu fazer algo para agradar alguém, mas que me fere, eu estou inferindo o amor próprio. Né? Então, assim, então eu só posso ir até aqui. Daqui para cá é com a pessoa, né? Se ela não gosta, se ela não tá feliz, isso é problema dela, não é problema meu, né? Então, eu sempre falo que o amor próprio, para a gente começar a construir ele, a gente começa com o não. Então, não parece mais, tão fácil, né? Dizer não, mas não é. Não para mim, para que eu não me coloque mais numa condição de subserviência. Não para o outro, para que ele pare de me sugar, para que ele pare de me exigir, né? Não quero mais isso, não permito mais aquilo. A gente começa com os nãos, porque é a desconstrução daquela codependência amorosa. É saudável. É saudável. Então, muitas vezes... Quando nós passamos uma vida toda sempre servindo, a partir do momento que nós começamos a dizer não, você tá ruim. Nossa, mudou tudo agora. Porque a Maureen mudou, a Maureen é egoísta, a Maureen tá ruim, a Maureen não presta, a Maureen isso, a Maureen aquilo. E todo mundo nota isso, né? Então, porque já mudou, porque isso, porque aquilo. Então, é muito complicado. E a gente começa com o não para justamente fazer essa desconstrução. Para depois a gente buscar o que eu quero. Eu quero isso para mim, eu quero isso aqui, eu não permito mais, isso eu permito, eu quero buscar assim. Como eu falo brincando, né? A gente sempre depois vai buscar assim. Então, que tipo de ovo que eu quero? Mexido, ovo mole, ovo duro, ovo pochê, ovo... Porque daí eu vou descobrir o que eu gosto. Né? Então, porque às vezes as pessoas não sabem o que gostam, as pessoas né? não sabem. Elas vão se adaptando para agradar, ou é aquilo que a família ensinou, né? Ou é aquilo que você vai por observação, você vai buscando aquilo que você vai buscando referências também, né? E a partir desse momento, quando a gente vai fazer a construção do autoamor, a gente realmente vai buscar a começar a experimentar para você poder configurar aquilo que você entende que vai te fazer bem, fisicamente, emocionalmente, mentalmente e espiritualmente, né? Então, essa é a diferença do autoamor. E como fala no avião, né? A gente primeiro tem que colocar a máscara em nós para depois salvarmos os outros. Então, o autoamor, hoje, ele é confundido com
ele é confundido com egoísmo, né, com individualismo, mas só que não. Nós temos que aprender a dar limites para termos uma relação saudável com o externo, no sentido do dar e receber. Porque se não estiver bem, como é que você vai dar pro outro, porque daí né? você só dá e você não aprende a receber. Né? Então, a questão do auto-amor, da autoestima, hoje nós estamos começando a entender que é mais ou menos esse o caminho, né? Mas dói, porque daí nós temos que fazer rupturas, né, com os nossos entes, nós temos que tomar determinadas atitudes, que daí abalam as estruturas, né? Então, uma coisa assim que nós tem temos que ter coragem, nós né? temos que ter coragem e assim, nós temos que estar bem cientes do que vai acontecer, né? Para que a gente esteja fortalecido e daí, quando a partir do momento que eu aprendo a gerar amor por mim mesma, né? Sim. Aí eu tenho condições de ajudar, conforme pode, conforme dá, né? Então, hoje nesse sentido, né, que nós estamos caminhando. E para você, como Maureen, né, como pessoa, como indivíduo, qual é o sentimento mais forte que você acha que, assim, que arrebata a pessoa, que ela dentre todos eles que, né, que a gente sente, que está na nossa vida e está presente na nossa vida, qual que você acha, assim, dentre eles, o maior? Em termos positivos ou... Os dois. Os dois. Os dois. Olha, em termos positivos, eu vejo a compaixão. Porque compaixão não é um sentimento puro e simples, né? Não é da forma como nos foi ensinado na igreja, né? Na religião. A compaixão é entendimento. Então, quando eu tenho condições de conhecer a história das pessoas ou reconhecer a minha própria história, né? A partir disso, nós temos como identificar por que é que as pessoas se tornam daquela maneira ou por que é que eu me tornei daquela maneira, né? Quando nós conhecemos a história da pessoa, a gente tem condições de entender por que é que a personalidade dela se configurou dessa maneira, assim como a nossa própria história. Então, a partir do momento que eu entendo o porquê, eu me desidentifico daquelas dores e sofrimentos sobre mim mesma ou sobre alguém, e aí esse entendimento é que vai me fazer desenvolver um sentimento que eu vou olhar com compaixão. Um sentimento puro? É um sentimento puro, é um sentimento diferente de dó, de pena. Né? Porque dó, pena, ela instiga uma culpa. Nossa, que dózinha, nossa, que pena. E daí você tem aquele sentimento de culpa. Quando você tem compaixão, você entende, ou você faz o exercício. Bom, algo aconteceu na vida daquela pessoa que fez com que a personalidade dela se configurasse dessa maneira. Então, a partir disso, nós temos condição de desenvolver um sentimento mais fidedigno, né? Puxa, sinto muito, agora eu entendo por que ela é assim, mas não é um sentimento fácil. Né? No nosso difícil dia a você dia, separar ali, eu, né? humana, normal, com as minhas mazelas, não é um sentimento fácil de você estar desenvolvendo. Mas, trazendo para a consciência, é o início. Nós temos que tornar as coisas conscientes para poder executá-las, né? Para que a gente possa exercitá-las, né? E o pior dos sentimentos, o sentimento assim, mais negativo que eu vejo é ali. Tá do ladinho. Menos-valia e culpa. São os piores sentimentos. Inclusive, não sei se você sabe, e as pessoas aqui, né, que estejam nos vendo, as nossas emoções, elas foram medidas em hertz. Existe uma tabela que se chama a tabela Hawking, escala Hawking, tabela das emoções, escala das emoções. Um cientista estadunidense chamado Hawking, ele mediu em hertz as nossas emoções. Então, as nossas emoções, elas começam desde as mais baixas até as mais altas. A mais baixa de todas é justamente a menos-valia. Né? Menos-valia / vergonha, que é 20 Hz. Nossa. A culpa 30 é muito Hz, baixinha, né? Apatia 40 Hz, tristeza 75 Hz, medo 100 Hz, raiva 150 Hz, neutralidade 250 Hz, boa vontade 310, aceitação 350, razão 400, amor 500, alegria é maior que o amor 540 Hz,
paz 600 Hz, estados de expansão de consciência, de gratidão e etc., acima de 700 Hz. Então, isso é ouro, hein, gente? Isso é ouro, essa informação. Né? E o que acontece? Quando eu tenho esses sentimentos de culpa, de menos-valia, eu sempre estou numa extrema baixa frequência. Inclusive, os cientistas quânticos dizem que os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, eles são emitidos através de microfachos de luz, pequenas ondas eletromagnéticas, contendo uma informação dentro, um pensamento, sentimento de polaridade positiva ou negativa e um vetor, um sentido. Uma pessoa, um objeto, um lugar, ou nós mesmos. Então, pensou, sentiu, não tem a barreira da matéria, a velocidade da luz é 300 mil metros por segundo, você já emitiu. Então, o que acontece? Eu emito um monte de ondas eletromagnéticas negativas. E nem nota, né? E você não nota, e você não percebe. Então, você fica numa extrema baixa frequência. Né? Então, esses sentimentos, eles vão tomando conta. E aí, justamente por ser de extrema baixa frequência, abaixa a nossa imunidade, adoece as nossas células, e aí a gente entra num processo nós entramos num processo de autoflagelação. Né? Então, nós num auto-boicote, num processo de autoflagelação. Então, esses são sentimentos que eu percebo que são considerados os piores, né? Então, assim, inclusive, até falando da culpa, a culpa, ela gera uma tríade. Culpa gera não merecimento gera autoflagelação. Né? Porque se eu sou culpada, eu não sou merecedora, e se eu sou culpada, eu tenho que pagar por algo que eu fiz. Né? Então, eu atraio inconscientemente pessoas e situações para me pôr em dor e sofrimento. E aí eu fico, né? E é difícil sair disso, né? Nesse looping. E daí, por ser extrema baixa frequência, eu não consigo sair do que a gente chama do buraco. Né? Então, quando nós aceitamos ajuda, ou quando nós temos um lampejo de consciência de que nós precisamos de auxílio, aí entra, né, nós terapeutas de todas as áreas, cada um dentro das suas técnicas, dentro do seu conhecimento, para fazer esse processo de limpeza, liberação, desse processo de culpa, de menos-valia. A pessoa vai começando a entender, né, quem ela é, vai resgatando a sua essência, o que ela precisa fazer com ela, daí ela vai elevando a frequência vibratória, ela vai entrando na aceitação, que é 350 Hz, depois já vem para a consciência, que é a razão, 400 Hz, depois ela vai tendo condições de, com o passar do tempo, sentindo emoções mais positivas, mudando seu sistema, seu circuito neural, né? E vai subindo, né? O bom vai se tornando normal, mais do que o ruim, e aí ela vai conseguir atingir estados de amor, de alegria e etc. Né? Que é que todo mundo quer, né? Então é um processo, né? Esse que é o que eu vejo do contraponto desses sentimentos. Você falou em doença. As pessoas hoje em dia, elas estão doentes fisicamente, né? Existem milhares e milhares de pessoas que se sentem doentes, às vezes até mesmo sem estar. A questão emocional reflete no físico, assim, diretamente? Ou é inverso? Como é que para você funciona a questão da doença em si, física? A doença física, Isso. Né? Muito bem. Então, assim, eu sigo a linha da medicina oriental. A medicina oriental, ela fala que nós temos 4 corpos, né? Aqui, além do físico. Além do nosso corpo físico, nós temos 3 cópias energéticas do corpo físico. Isso falando a grosso modo, né? É mais complexo que isso, né? Nós temos o corpo astral, corpo mental e corpo emocional. Digamos assim, fazendo uma brincadeirinha de que o corpo emocional é uma cópia energética do corpo físico, onde ficam lá a nuvenzinha das emoções. O corpo mental é uma cópia energética do corpo físico, onde fica lá a nuvenzinha dos pensamentos. E o corpo astral é justamente o nosso corpo espiritual, que quando dizem que a gente vai dormir, a gente sai passear, sai brigar, sai estudar, sai trabalhar, enfim. Né? É o veículo de transporte da alma no plano espiritual, digamos assim. Então, esse compêndio de todos esses corpos
os desequilíbrios, eles ocorrem primeiro nesses corpos energéticos. Quando vem para o físico, o físico é a última somatização do desequilíbrio, né? Então, nós temos que, para quem tem abertura, tratar a causa remota das doenças somatizadas no físico, o que é lá no etérico, lá, qual é a questão espiritual, qual é a questão emocional, qual é a questão mental que desencadeou essa somatização no físico, né? E aí nós fazemos todo um tratamento, um rastreamento, nós fazemos o processo de cura da parte etérica para auxiliar no físico, né? Então, assim, mas a doença, ela é hereditária. Sim, nós temos uma memória, uma carga hereditária nas nossas células. Porém, essas células, elas precisam de algo que faça a estimulação, o desenvolvimento da doença. E aí que vem a parte espiritual, mental, emocional, né? Então, o que nós fazemos dentro da nossa área? A gente faz um rastreamento do que acontece na parte energética, que nós chamamos a parte etérica. A gente faz todo o alinhamento, todo o equilíbrio para auxiliar no tratamento físico. Quando a doença ela se manifesta no corpo físico, obrigatoriamente a pessoa precisa ir para a medicina da matéria. A tradicional. A tradicional. Daí tem que fazer todos os tratamentos, usar da alopatia, né? Fazer todos os processos, ela é necessária. Mas a causa remota, né? De acordo com a medicina oriental, ela é etérica. E daí, nesta parte, nós temos como atuar para auxiliar. E se o corpo físico ele não tiver um determinado deterioramento, é possível uma cura completa, inclusive. E reverter. Para nós é um pouco complicado aqui no Ocidente, porque nós somos ensinados a ver a vida a partir do plano material. Então, nós temos dificuldade de transcender a nossa visão dessa do que interação. não se vê, né? Exatamente, do invisível, do que não se vê. Né? Se nós tivéssemos nascido na parte oriental, lá sim, lá eles são ensinados que a vida começa a partir do plano espiritual. Lá sim é ensinado que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Né? E o invisível é muito legal de explicar assim de uma forma mais simbólica, mais simples, que não é que o que não é palpável, o que não existe. Acontece que aqui no plano material nós somos um aglomerado de moléculas vibrando numa determinada frequência que a nossa luz fica condensada. Então, nós temos a barreira da matéria, né? Nós vibramos aqui numa determinada velocidade dentro desse plano que nós temos condições de ver, de pegar, né? E nas dimensões mais sutis, a velocidade é mais alta. Então, se eu tiver com uma caneta e eu acelerar a velocidade dessa caneta, as moléculas dessa caneta, ela vai se tornando invisível, porque com o aumento da velocidade, ela vai saindo deste plano, indo para um plano mais adequado com aquela frequência vibratória em que ela vai estar. Não quer dizer que ela não exista. Mas ela não existe ali, naquele plano, né? Onde eu não estou vendo, né? Então, a questão é essa. E, às vezes, as pessoas me perguntam, mas como é que é essa coisa, até falando um pouquinho até da parte da espiritualidade, né? As pessoas que têm as capacidades psíquicas, né? De visão, de audição, né? E tudo mais, que os espíritas chamam de mediunidade, né? Eu entendo que são percepções extrasensoriais, porque são percepções além das nossas percepções sensoriais que nós temos, né? Então, a capacidade de visão, de audição, de cheiro, inclusive, né? De todo o acesso da parte espiritual. Através dos nossos centros energéticos, que são os chakras, né? Que estudados também na medicina oriental, são esses centros energéticos que nos capacitam a ter esse acesso da parte espiritual. São através desses centros energéticos que nós temos condições de ouvir, sentir, cheirar, ver o espiritual, porque os nossos centros energéticos, eles são mais acelerados
do que o nosso corpo físico especificamente. Então, a capacidade de captação de quem tem esses centros energéticos mais desenvolvidos é o que proporciona a nossa comunicação com o espiritual. E a gente, né, daqui a pouco estamos finalizando aqui o nosso podcast de hoje, aqui no Bioma 7, mas antes eu queria fazer 2 perguntinhas para você. E uma delas é o seguinte: se eu fosse aqui, ó, chegasse para você e falasse assim, Maureen, eu não acredito nada disso. Como você não acredita no sentido espiritual ou terapêutico? Como que você chegaria e tentaria, no caso, explicar para essa pessoa de uma maneira que tocasse o coração, o sentimento dela, para tentar fazer ver o mundo de outra maneira, por exemplo? Bom, eu começo sempre explicando, quando vem, assim... É porque tem muitas pessoas que não entendem ou não querem entender também, não é verdade? Tem. Eu sempre digo assim, eu li uma frase, há uns anos atrás, num livro, que diz assim: não existe verdade absoluta. À medida em que nós vamos evoluindo, novas verdades nos vão sendo dadas, né? Então, assim, hoje, raramente... pessoas assim me procuram, né? Porque é sempre, como eu atendo muito por indicação, sim. Sempre pelo viés espiritual que as pessoas veem, né? Mas quando aparece uma pessoa assim, eu começo a perguntar para a pessoa se ela acredita que ela tem uma alma. E que normalmente a gente, né? E a pessoa assim, né? Porque eu pergunto para a pessoa, provavelmente você já viu uma pessoa morta, né? Já. E... Você olha para esse corpo morto e você percebe que é um corpo vazio, né? E a pessoa diz, sim, é um corpo vazio, né? Eu falei assim, então a alma, ela existe, certo? Certo. Então começa por aí. Esse seria um, né? Um bom começo, né? É um bom começo, que daí a pessoa, ela para, né? E ela dá aquele tilt, né? Daí, aquele baque. Dá aquele baque, daí ela dá aquela aberturinha, daí eu começo explicando, né? Algumas coisas e vou trazendo todas essas explicações científicas também para a pessoa sentir segurança, né, de que não está sendo, digamos assim, ludibriada, enganada, né, assim, né, e tudo mais, para ela entender que isso é tratado com seriedade e com cientificidade. Né? Eu gostaria de deixar à disposição aqui para você, né, esse espaço nosso aqui, essa casa. Mas antes eu gostaria de finalizar com uma questão. Finalizar mesmo agora, hein? Tá gerir esses sentimentos, gerir o que se passa dentro da gente, é uma tarefa difícil, mais ou menos difícil ou extremamente difícil? É uma tarefa difícil. É uma tarefa difícil e é algo que, se tivermos consciência, tentarmos fazer na medida do possível diariamente. Né? Tentarmos observar, estarmos mais presentes no aqui e agora, observando o que está pensando, o que está sentindo, na medida do possível. E quando identificar esses pensamentos, esses sentimentos que são ruins, escrever. Escrever ajuda bastante. Ajuda. Escrever ajuda bastante, porque daí você começa a trazer para a consciência e você começa a se policiar mais, né? Essa é uma das técnicas, inclusive, diárias, de você estar escrevendo o que você está sentindo, o que você está pensando de ruim, como uma forma de você estar tirando de dentro de você, para que você olhe para isso e você, de alguma maneira, consiga se harmonizar com isso, aceitar e deixar seguir. Mais alguma consideração, Maureen, aqui nesse nosso bate-papo? Magnífico, cheio de conteúdo, né? A gente ficaria aqui horas e horas falando sobre esse assunto, né? Isso dá muito assunto que interessa as pessoas, porque vai no íntimo, né? Vai ali naquele âmago da questão de quem é você, o que está fazendo, quais são os seus objetivos e propósito, né? Olha, eu gostaria de deixar o seguinte, que como eu disse há pouco, né, não existe verdade absoluta. À medida em que nós vamos evoluindo, novas verdades nos vão sendo dadas. Mas, assim, aqueles que tiverem, que puderem, que sentirem um chamado para buscarem ajuda terapêutica, isso é bem importante,
porque não diz respeito a estarem doentes ou não, mas sim uma questão de um encontro consigo mesmo, para se tornar uma pessoa melhor, né, para se tornar um humano melhor, porque é isso que nós estamos precisando. Como eu sempre falo, é o nós conosco, né? Mas nem sempre a gente consegue fazer esse processo sozinhos, né? Então, ter alguém para nos auxiliar, isso também é um exercício de auto-amor, que é o você se permitir ser ajudado. Né? Então, e que existe ainda assim pessoas boas no mundo. Tudo bem que está tudo virado. Mas tem, né? Sim, né? Tem bastante. Mas ainda existe, né? É possível, sim. As pessoas boas, elas estão pulverizadas dentro da humanidade, né? Mas nós estamos aqui para isso. A gente está em um processo evolutivo, né? Daqui a pouco, quero crer que nós estejamos mais alinhados, mais tranquilos, né? Que todas essas coisas que estão acontecendo hoje é justamente para buscarmos o equilíbrio, né? E a cura, né? De todos, né? Olha, eu gostaria de agradecer imenso, né, a sua companhia, o seu bate-papo, sua conversa e esse conhecimento todo que você trouxe para a gente, né, para quem nos está assistindo nesse momento, para você, obrigada pela sua companhia e a gente se despede aqui desse podcast de hoje. E até uma próxima oportunidade. Eu gostaria de agradecer. Espero que eu estiver contente e o que eu estiver à disposição aqui, sempre estarei. Então, tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.